Seja muito bem-vindo ao Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje, gente, eu trouxe uma especialista, ela que é empresária e empreendedora, uma mulher multifacetada, ela faz vários empreendimentos ao mesmo tempo, tem que ser mulher, né? Ela atua na área da beleza, na área da imagem pessoal, ajudando as pessoas a elevarem a sua autoestima e a sua imagem pessoal também. Então, vamos receber Paula Marinho! Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer a gente bater esse papo sobre vários temas aqui que a gente já está aquecida, né? Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Franca. Tivemos uma conversa aqui, gente, ó, para você que é empreendedora, que tem o seu comércio, que trabalha em loja, seja pizzaria, pastelaria, seja o que for, que era o ramo que eu trabalhei a vida toda, fica ligado nessa conversa que vai ter muita dica sobre roupa, como a sua roupa tem comunicado, que você pode ou não ter vergonha, né? Porque eu falei para ela, sabe, Paula, eu já queria até começar. Paula, lá no comércio, às vezes eu tava... Eu tinha que ir num casamento, num aniversário, num batizado. Ou pra uma balada. E eu tinha vergonha de entrar no meu comércio. Às vezes eu tinha que pegar alguma coisa lá ou dar algum recado. E eu não queria ir vestida toda produzida. Eu pensava que eu ia passar uma mensagem, porque roupa passa mensagem, né? Passa. Uma mensagem de arrogância, de superior. Ou assim, vocês estão trabalhando aí, eu estou me divertindo, sabe? Coisas da minha cabeça naquela época, né? O que você diria para essa empreendedora? Para essa empreendedora que era eu lá no passado, que algumas empreendedoras talvez ainda passem por isso. Às vezes carregam algumas crenças, né? Eu falo que a nossa imagem, ela externaliza aquilo que somos. E é muito importante usar a imagem de uma forma autêntica, né? Explorar realmente quem a gente é. Eu acredito que naquele momento você vivia dois papéis, né? A Gabi, que estava lá à frente, junto com a família, dona do negócio, colocando a mão na massa. E quando você vai para esse momento da diversão, entra aquela questão até do merecimento. Nossa, será que eu mereço estar vestida assim? Será que as pessoas não vão julgar que eu sou, como a gente falou, né, arrogante, prepotente, ou que eu quero ser mais que o outro? E não, né? A gente tem que entender que somos mulheres, administramos vários papéis, vivemos em constante equilíbrio, né? As pessoas no geral. E é importante a gente entender que o nosso dress code vai mudar em alguns momentos. Por exemplo, se uma pessoa está atuando na cozinha de uma pastelaria, ela não tem como estar vestida hoje como você está, ou como um atendente, num ambiente de alimento, a gente precisa estar com o cabelo preso. Sem maquiagem. Sem maquiagem, a unha tem que estar curtinha. Então, tem algumas coisas que vai contradizer, talvez, a sua vida social. E é um impacto as pessoas te olharem produzida para ir num casamento, para ir numa balada, para ir num evento. Nossa, mas aquela é a Gabriela? Era isso que eu ouvia toda vez. Isso gera comentário. E às vezes a gente se sente ali desconfortável com aquele comentário. Mas é um comentário positivo, porque as pessoas estavam te vendo num papel que também é seu. E também é seu direito de se divertir, de estar linda, maravilhosa, vestida para impactar. Então tem mais a ver com o que eu penso sobre mim do que com o outro. Não, na realidade, a gente se prende o tempo todo com o que as pessoas vão dizer. Então, a gente julga como a gente se veste, a forma que a gente vai falar, que a gente vai se comunicar, baseado no que o outro vai dizer. E a gente precisa prestar atenção no que eu quero dizer sobre mim. Qual a imagem que eu quero passar sobre mim? Então, quando eu me visto, eu preciso entender que essa minha vestimenta, a minha comunicação, o meu tom de voz vai comunicar sobre quem sou eu, não o que o outro espera que eu seja, né? E eu acredito muito isso, que nós somos seres únicos. E quando tem uma passagem bíblica que fala, né? Você é única e Deus te fez a imagem e semelhança dele. Quando a gente se arruma com zelo, quando a gente se veste com amor, com carinho, eu estou também louvando a Deus. Eu sou a imagem dele, e a imagem dele tem que estar bem cuidada. E Deus é excelência, né? É excelência. A gente vê as florzinhas toda pintadinha, bonitinha. Hoje eu tava olhando para uma orquídea
Que coisa linda, gente. Tão bem feita. Exatamente. Né? Por que a gente ficar destrambelhada? Por quê, né? Por que eu vou ficar mal arrumada, mal acabada, com um monte de olheira? Sendo que Deus deu sabedoria pro homem criar um corretivo, né? Pra gente esconder a olheira num dia que a gente não dormiu tão bem, né, Gabi? Com certeza. Então, eu acredito que se arrumar tem a ver com autoestima muito, né? Quando a pessoa tá com a autoestima baixa, ela não tem vontade de se arrumar, ela não tem desejo. É verdade. Ela não tem ânimo, talvez, de levantar de uma cama. E é muito legal, né? Quando a pessoa se olha no espelho, ela tá num dia de bad lá, né? Um dia mauzão. Tem os dias maus, né? Tem, a gente vive. Não são todos os dias Somos floridos seres como a humanos, orquídea, né? Não é verdade? Exatamente. Tem Até dia a orquídea que às vezes tá murchinha. exatamente, ela cai, ela refloresce, né? Exato. Então, tem dia que a gente não tá bem. É nesse dia que, para lidar com o meu dia a dia, com as obrigações que eu tenho, com as atividades, com as pessoas, eu preciso me arrumar, eu preciso olhar para mim. E às vezes eu vou colocar a melhor roupa, colocar uma cor de batom diferente, eu vou me empoderar através da imagem. Então, a imagem, ela pode ser uma válvula de escape para você num dia mau, num dia que você não tá legal. Uma e aí você vai ferramenta. prestar atenção para se arrumar. É uma ferramenta, exatamente. Uma ferramenta para você conseguir, inclusive, se comunicar melhor naquele dia que você não tá tão bem. E faz efeito, viu? E muito. E você trouxe aqui que no comércio, na indústria, às vezes, principalmente quando é de alimento, né? O funcionário colaborador, ele não pode mesmo usar batom, maquiagem, porque é contaminação. Sim. E eu tinha uma funcionária, gente, eu lembro que quando eu fui responsável técnica da área da produção, porque meus pais têm uma empresa, uma indústria, uma fábrica de alimentos que entrega recheios e massas de pastéis. Só que a gente produz também, né? A gente produz a própria massa, o próprio recheio. Então tem todos aqueles códigos de ética das boas práticas de alimento, né? Pro colaborador. Aí quando eu fui falar pra funcionária que ela não poderia usar batom, nossa, parecia que eu tinha dado uma facada no coração dela. Ela falou, mas como eu sem batom? Ela não se via sem o batom. Pra ela foi triste. Eu vi que os primeiros dias era como se ela tivesse de luto. Olha só, porque tirou algo que faz parte da essência dela, né? Algo que pra ela é importante. Mas ela, infelizmente, foi trabalhar numa área que eu entendo perfeitamente. Meu marido é desse ramo de alimentação. Minha sogra tem uma doceria e uma indústria também de alimentos. Então Olha a gente tem algumas coisas em comum. Sim. Eu fui representante da empresa durante 8 anos, mas a minha área é área comercial. Então, eu sempre me vesti... Você tinha que estar bem vestida. Exatamente. Eu sempre atendi um mercado de luxo. Então, assim, eu atendi hotéis, que é do mercado de luxo. Hotel Renaissance, Tivoli Mofarrege, Caesar Park, Casa Santa Luzia. Então, eu precisava me apresentar bem para esses clientes, né? E eu falo que a apresentação pessoal, ela muda a forma como você é recebida num local. Muito. Eu vi isso dentro de um avião. Segura aí, que eu só vou fazer esse comentário antes que eu esqueça. Passa. Fui com meu filho, Bernardo, de 2 anos, viajar pro Ceará, pra Fortaleza. E aí a aeromoça falou que as crianças bem arrumadinhas, elas são bem mais bem recebidas. Olha só, criança, hein? Ela deu um toque, sabe? Ela falou assim, olha, sempre coloque seu filho bem arrumadinho. Porque ele tava bem vestido. Mas assim, ela falou num tom mais intimista, gente. Eu tenho essa facilidade de pegar intimidade com as pessoas logo de cara. Ela falou assim, as crianças que estão bem mais... nossa, eu já tô enroscando. Mais bem vestida. Mais bem vestidas. Elas são melhores recebidas. Que coisa, não? Mas isso, assim, ó... há muitos anos atrás, eu namorava com meu marido e ele me deu de presente uma roupa da Gregory. Você já deve ter ouvido falar. É uma marca que veste mulheres executivas e tudo mais. E a mãe dele consumia muito na loja, ele foi lá e comprou uma roupa pra mim. E eu fui trocar a roupa. E eu cheguei na loja, eu tava de saia jeans, rasteirinha e camisetinha. Na época eu trabalhava na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Sim. Então eu ia pro trabalho de uma forma muito comum. E quando eu cheguei na loja, a pessoa que foi me atender me mediu de cima e embaixo, né? E não me deu atenção. Não me deu atenção. Mas quando eu falei que eu era a nora da Tânia, que é a minha sogra, que era cliente, ela mudou o atendimento.
Então eu falei, meu namorado escolheu uma roupa daqui e tal. E eu vim trocar. Então, assim, ou você, no caso, dessa vez, né, hoje fazendo uma releitura do caso, ou eu chegava bem vestida para ser bem tratada, ou eu tinha que ser a nora da Tânia para ser bem tratada. Eu não podia ser a Paula Marinho, né? Então, uma outra vez, eu fui fazer uma abordagem fria na área de vendas, sou consultora de imagem e beleza, né? Uhum. E eu fui abordar a loja da Vivara, da Oscar Freire. E eu já me vestia bem e tal e tudo mais. E aí eu cheguei e falei para as meninas, né? Falei, ai, eu trabalho com produtos de beleza, eu queria, né, oferecer para vocês. Tal. Ela falou, nossa, não imaginava que você vendia batom pelo jeito que você tá vestida. Ela achou que eu fosse uma cliente. Eu falei, mas eu também sou cliente, né? Que incrível, então, né? assim, é uma coisa que as pessoas estão julgando o tempo todo. Então, empreendedoras, por exemplo, vamos falar de empreendedoras, estão começando, né? Faz a diferença uma boa vestimenta? Faz. O quanto que a pessoa pode começar investindo olhando para isso? Precisa gastar muito dinheiro? Não. Exato, é isso, né? que eu ia te perguntar. Precisa de muito dinheiro para se vestir bem? Não, não precisa. Precisa de boa estratégia. Então, assim, ó, quando eu comecei na área da beleza, eu usava o velho e bom, maravilhoso tubinho preto. Que é elegantíssimo. Elegante. O que eu fazia? Eu trocava os acessórios. Então, assim, era um lenço, um cinto, um colar, um blazer, né? Na época eu usava muito blazer vermelho por conta da carreira que eu estava ascendendo. Então, muitas vezes a pessoa se preocupa com roupas caras, com marca. Marca não transmite elegância, você transmite elegância, a sua essência transmite elegância. A marca, ela vai agregar, obviamente, né, na sua vida. Não, tem marcas que se preocupam muito com a questão da elegância, em ser sofisticada, em ser minimalista, e isso é maravilhoso. Mas antes de me preocupar com a marca ou com o valor daquela peça, eu preciso me preocupar com o que eu quero transmitir, e aí me preocupar com a minha elegância, com a minha comunicação, com o meu comportamento, com os meus valores, e aí eu vou usar a imagem completando tudo aquilo que eu acredito. E o tubinho preto, por exemplo, você vai investir num tubinho, você pode usar ele de segunda a sexta. Se você muda os acessórios, ninguém vai perceber. Muito legal isso. Né? Ninguém percebe. Isso é muito bom. Então, assim, por exemplo, tem algumas peças que são coringas. Então, tubinho preto, uma calça jeans alfaiataria. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, você quer ser elegante? Não use roupas coladas, use roupas largas. Dá a impressão de sofisticação, roupas mais largas? Sofisticação, elegância, transmite mais credibilidade. Então você vai colocar, por exemplo, uma calça jeans, aquela que fica embalado a vácuo, né? Lembra, era moda antigamente, exatamente, a skinny, a stretch, né? Com muito stretch, que fica marcado, tudo mais. Hoje lembra muito mais uma calça de academia, né? Você vai para academia, do que uma roupa mais elegante para o trabalho. Então, se você gosta de usar esse tipo de roupa, ok, no seu dia a dia e tal, mas se você é uma empreendedora e vai começar a trabalhar, vai se mostrar para clientes, opte por uma calça mais folgada, mais aberta, uma calça jeans, né, que você vai usar com uma camiseta ou com uma camisa ou com um blazer, vai ficar super elegante. Então, tem peças que são coringas. E com uma calça jeans, a gente consegue fazer milhões de looks. Como eu falei, né, uma camiseta branca, um blazer, uma camisa, né? Então, a gente precisa usar estratégias. Hoje em dia, se fala muito no guarda-roupa cápsula, né? Sim, no minimalista. Isso é extremamente estratégico, é maravilhoso. Sim. Porque você não precisa ter a loja inteira. Você pode ter 3 calças, 3 saias, 3 camisas, 3 blazers. Você faz 30 looks. Uau! Então, assim, o importante é você usar o que você tem ao seu favor. E aí, é entender, assim, ó, o tipo de corpo que você tem, o que te valoriza mais em cima, né? Então, por exemplo, eu tenho o quadril mais largo, o ombro mais fininho. Então, eu preciso usar peças, por exemplo, com ombreira, para equilibrar o meu visual. Porque se eu uso tudo muito reto, o que vai marcar? Vai marcar o meu quadril, que é o que vai destacar, é o que eu não quero. Então, são esses tipos de equilíbrio que a gente vai tendo que harmoniza o visual. Você falou da natureza, da flor, né? Você olha para o mar, você olha para o céu, você olha para um jardim,
tudo é harmônico, tudo condiz, né? Um jardim que é muito colorido, se conversa, a natureza, Deus é perfeito. É lindo demais. Quando eu trago colorido pra minha imagem, eu já tô com uma blusa bem colorida, né? Linda. Uma blusa que destaca. Mostarda, mas eu tô com ela tem um equilíbrio aqui do preto, tem uma faixa branca. Então, assim, se eu colocar uma saia vermelha, uma pink, cara, vai ser muito. Então, eu tenho que trazer esse equilíbrio das cores no meu visual. Mas eu não entendo de cores. Vai pro básico. E depois você vai trabalhar o autoconhecimento. Vai arriscando, né? Exatamente. E isso tudo é inconsciente quando você fala de, você precisa saber o formato do seu corpo, porque às vezes tem amigas minhas que falam, nossa, você ficaria ótima com essa saia aqui, eu vou experimentar, fica terrível. Eu já sei que saia pra mim tem que ser no estilo que você tá. Mas mais fazer. Isso, por conta do quadril. Isso. E aí, inconscientemente, eu já sei as lojas que eu devo ir. Tem lojas, tipo Zara, fala que é a marca. Quase nada da Zara fica bom pra mim. Fica bom no manequim. Eles têm um corte muito reto, a maioria das peças, né? Exato. São retas. E pra mim, assim, escolher look, escolher a roupa, até pra vir agora no podcast, gasta muita energia mental. Isso é comum? É comum. É comum, você perde horas lá na frente. E assim, 2 pontos de atenção nessa parte, né? Primeiro, porque às vezes a pessoa que vai se vestir tá pensando mais no que o outro vão achar dela. Então, esse é o primeiro ponto. Você perde muito tempo ali. Você fica, nossa, mas o que vão falar? Ai, mas eu tô com essa roupa. Ai, mas eu tô com essa. Ai, mas o que isso vai comunicar? Mas não. Então, você se prepara muito pro outro. Então, esse é um primeiro ponto. Se prepare para você. Se sinta bem, se sinta confortável. Um palestrante, por exemplo, a primeira coisa que ele tem que ter de conforto é com o sapato. Se ele não tiver com o sapato adequado, ele se perde ali na hora da palestra. Tem muito palestrante que dá palestra descalça. Tira o sapato, porque ele gera uma conexão melhor. Isso são técnicas, né? Porque se a pessoa fica desconfortável ali o tempo todo, o sapato pegando, apertando o pé, vai tirando a concentração, né? Então, a gente tem que se vestir pra gente. Esse é o primeiro ponto. Então se vestir pra nós mesmos. Pra nós mesmos, né? E assim, vestir pra nós com intencionalidade, né? E como ser intencional? Como ser intencional? Você vai se adequar no ambiente que você vai. Então, eu vim aqui hoje, por exemplo. Tá linda. Eu não queria colocar, por exemplo, o pretinho básico, né? A gente fala do pretinho básico. Você ia se esconder no estúdio. Exatamente. Eu falei assim, eu vou escolher uma roupa que tem a ver com o meu tom de pele, com a minha cor, que me destaque, que me deixe ali no vídeo um pouco mais chamativa. Eu tô aqui num momento de destaque. E combinou perfeitamente. Ela nem conhecia o estúdio, hein, gente? Não conhecia, a primeira vez. Então, assim, isso é ser intencional, né? Aonde eu vou, com quem eu vou estar, o que eu quero comunicar. O amarelo, o mostarda, ele traz alegria, que faz parte da comunicação, faz parte da minha essência, de quem eu sou. Então, isso pra mim é muito legal, é muito forte. É o que eu quero transmitir para as pessoas. Isso é ser intencional, tá? E aí, você vai adequar a sua vestimenta naquilo que te faz bem e o ambiente que você vai estar, né? Então, por exemplo, eu vim com um salto porque eu sabia que eu ia ficar sentada. Ou na mesa, não sabia que era o sofazinho, né? Mas ou a mesa, eu estaria sentada o tempo todo. Não é uma coisa que vai me cansar. Dá pra eu usar o salto. Agora, se eu for numa feira, num evento, que eu vou andar muito, se eu colocar um salto, vai destruir meu pé. Com certeza. Então, e vai destruir sua semana, né? Exatamente. Então, assim, intencional é avaliar as situações que você vai estar, né? E a outra coisa, a segunda questão, então, a primeira é você se vestir pra você. Certo. E a segunda coisa é se você tem muita opção no guarda-roupa e tudo que você compra é muito solto, muito separado. Por exemplo, passei e vi uma promoção, peguei. Aí passei na outra loja e vi outra promoção, peguei. Aí passei e vi outra promoção. Na hora de juntar aquilo, você não consegue. Aí você frita o cérebro tentando combinar a calça com a camisa, com o blazer, e não vai. Você não consegue sair daquilo. Então, o básico, assim, ter uma camiseta branca, uma camisa branca, ter t-shirt, né? Camiseta, quando a gente fala, uma t-shirt básica, sem nada escrito, nada. Branca, uma preta, uma creme, uma camisa branca. Camisa branca é coringa, você pode, né? O problema é que suja, então você tem que ter 2, 3 para se você quiser usar ela a semana inteira. Tomar muito cuidado até. Exatamente. Para cumprimentar as pessoas, né? Isso. Um blazer caramelo, como você está hoje. Um blazer preto, um blazer branco. Então, essas peças, essas cores são coringas. A gente tem aí, hoje, né, no mercado, as analistas de cores, né? As colorimetristas. Sim. Eu não faço coloração pessoal, eu terceirizo, tem uma pessoa que faz. Quando eu vou fazer a consultoria de imagem do cliente.
Mas a cor, ela é muito importante, porque às vezes você coloca uma cor que te eleve, às vezes você coloca uma cor que te deixa com Um tom um mais semblante pesado, mais né? pesado. E a Como gente tira muda? onde isso? Na maquiagem. Então, a maquiagem, ela tem uma função social também, Sim. né, na comunicação. Então, eu vou colocar uma base para uniformizar meu tom de pele, passar um blush, vou passar um batom. Aquilo, independente da cor que eu tô vestida, já vai mudar, né? Então, não vai importar tanto ali. Óbvio que, como estratégia, eu vou usar uma cor mais adequada, que combina comigo, né? Sim. Tem a ver com o meu subtom de pele. Mas a maquiagem, ela traz isso. Sim. E você, como você decidiu trabalhar com imagem pessoal? Você Muito sempre bem. trabalhou com imagem pessoal? Não. Foi o não. chamado? Porque você fala assim de uma maneira que é como se você estudasse sua vida inteira. Olha, eu frequento uma igreja, né? Sou Aham. evangélica. E na igreja, a gente já se vestia na mocidade, assim, né? Ai, vou bem vestida na igreja. Obviamente que nessa época jovem, você se veste pra quem? Não é pra você, é pros pros paquera, outros. Exato. né? Dizem que é pras mulheres que a gente se veste, é Ah, verdade? não, eu não me visto pra outra mulher, não. Eu me visto pra outro homem me elogiar, não é verdade? Bom. Mas nessa época era pros paqueras, né? Pros Aham. paqueras prestarem atenção. Então, ai, eu tô bonita. Você falava pra mãe, né? Ai, tá bonita. Ai, como é que tá? Eu tenho 5 irmãs, né? Então a gente se ajudava na hora da vestimenta ali. Ai. Mas assim, brincadeira à parte, você tem Nossa, uma época ali. ter irmã é fundamental. Eu sou Opa! filha do meio. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, gente. Só você de menina. Nenhuma irmã me ensinou a me vestir. E minha mãe só usa o uniforme do pastel. Lá em casa somos a casa das 7 mulheres, porque minha mãe mais 6 filhas. Então, tudo mulher. É um harém, né? Que bom, né? Uma ensina a muito outra. bom. E, então, assim, nessa época, né, brincadeira à parte, mas você se Uhum. veste ali na época que você tá mais mocinha, porque você quer causar uma boa impressão pro Exatamente. futuro namorado, né? Pra um paquera ali. Então, isso me ajudou muito. Quando eu trabalhava na junta comercial, você falou uma coisa sobre o que as pessoas falam, né? Então, assim, todo mundo se vestia lá de jeans, ia mais normal, digamos assim, né? Para o ambiente de trabalho, era um trabalho interno, não trabalhava com cliente. Era uma roupa mais confortável. Uma roupa mais comum, jeans, comum. tênis, rasteirinha, sapatilha. Mas Tipo Hering. exatamente. E aí eu comecei a me vestir um pouco melhor. Mesmo trabalhando na junta, eu falei assim, eu não preciso. Depois do episódio da Gregory, né, que eu contei, eu falei, opa, as pessoas me julgam pela aparência. Então eu vou, assim como eu vou na igreja bem vestida, eu vou vir trabalhar bem vestida. E eu trabalhei lá 3 anos. E depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu fui promovida, né? A chefe de um setor. E o Luiz Manuel, que era o meu diretor na época, uma das coisas que ele avaliou foi a minha imagem. Olha que interessante. Olha só. Isso lá em 2003, 2004. Era isso por aí, 2003, 2004. Então, assim, até no corporativo, quando eu vou dar um treinamento nas empresas, eu falo muito sobre isso. Cada empresa tem seu código de vestimenta. Tem empresa que dá uniforme, tem empresa que não dá. As que não dão uniforme, preste atenção no código de vestimenta da empresa. E se você quer ter uma ascensão na empresa, se você quer crescer, comunique-se através da sua imagem. Né? Então, a imagem tem a ver com a roupa? Tem, mas tem a ver com o comportamento também, né? Mas quando a gente fala da roupa, use uma roupa que tenha a ver com o dress code que a empresa colocou. A empresa informa isso? Informa. Informa. A maioria das empresas informa. Que não trabalha com uniforme. E que trabalha também, né? Tanto sim, com uniforme eles dão. Isso, quanto que não trabalha, precisa ter um código, chama código de vestimento, que a gente fala dress code, né? Que é uma comunicação do que pode e o que não pode ser usado. Então, tem empresa que fala assim, não pode usar saia. Tem indústria, né? Aí você chega lá, pode acontecer um acidente, você tá de saia, então não é recomendado. Então, existem normas para todas as empresas. Já me perdi. Deixa eu lembrar o que eu tava falando. Lá de atrás, como você de como decidiu. eu comecei. Eu achei interessante que o episódio da Gregory, né? Da Gregory. Foi um alerta. Foi um alerta, exatamente. Que interessante. Virou uma chavinha. E aí, depois da junta, eu saí e fui trabalhar na parte comercial. Trabalhei 8 anos como representante comercial da doceria da minha sogra, né? Então, obviamente, eu usava salto e tal. Só que a gente teve um período que a gente parou de abrir novos clientes e eu fiquei ajudando muito mais a empresa internamente. E olha que essa foi uma grande mudança.
eu trabalhava lá e usava muito jaleco branco. Comecei a ajudar na produção e tal. E eu fazia unha no salão de frente da empresa. E a Cláudia, que era minha manicure na época, ela, obviamente, me observava, né? E a manicure é a nossa psicóloga, né? Então, a Cláudia era minha confidente. Eu já entrevistei aqui no Bate-Papo, minha manicure. Ai, é maravilhoso. Elas sabem de tudo da nossa vida. Sim, elas têm uma sabedoria, né? Incrível. É a manicure que nos escolhe ou a gente que escolhe as manicures? Acho que é um imã. A gente atrai quem a gente precisa, né? É verdade. E aí, a Cláudia... Ela fazia minha unha toda semana e, de repente, eu apareci de tubinho preto, de salto. E ela falou, amiga, o que aconteceu? Eu falei, Cláudia, eu tô trabalhando com a Mary Kay. E aí, foi quando eu comecei a trabalhar na Mary Kay. E ela falou, nossa, eu nunca tive maquiada, porque eu não usava mesmo. Não era uma coisa que fazia parte da minha rotina nem de antes. Você era mais prática. Eu não usava maquiagem mesmo. Era básica. Eu nem passava... Era por conta da igreja ou não? Eu tive uma educação voltada para dentro da igreja que a gente não usava, mas eu não era um hábito, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a Mary Kay, se tornou um hábito. Então, eu comecei a aparecer maquiada. E isso impactou muito ela. Eu falei, amiga, olha só, trabalhando com a Mary Kay, nananana. Vem ser Mary Kay comigo. A Cláudia foi minha primeira diretora descendente, ganhou o carro rosa, saiu do salão depois. Você tem o carro rosa também? Eu ganhei 3 vezes o carro rosa. Ensina a gente. Quarto carro rosa. Ensino. Gente, e agora tem até o carro elétrico rosa, né? Tem tudo. O gosto do seu gosto. Eu sou apaixonada por esses carros rosas. E então, assim, a Cláudia foi uma pessoa que viu a minha imagem, né? Como que foi impactante para ela me ver sem maquiagem, com maquiagem, né? De jaleco branco e de repente eu apareço no salto de vestido. Então, olha como as pessoas nos percebem. Você virou a chavinha na cabeça dela também. Eu virei a chavinha na cabeça dela. E então, nessa época, eu comecei a trabalhar com a beleza, eu comecei a me importar mais. Sim. Né? Mais do que o normal. E aí, eu fui fazer um curso de consultoria de imagem pessoal e corporativa para poder agregar na minha imagem, na imagem do meu time, das pessoas que estavam trabalhando comigo. E quando eu ia nas empresas, a gente faz um trabalho muito legal, alguns meses mais fortes. Então, março, outubro e Dia das Mães, as empresas procuram as Mary Kay para fazer aula de automaquiagem para as colaboradoras, né? Olha só. Um sentido ali de bem-estar e tudo mais. E eu sentia a necessidade de levar algo a mais. Então, eu queria contribuir mais com a empresa. Não só com a parte da maquiagem. E foi quando eu fiz o curso sobre a tríade da imagem, que é aparência, comunicação e comportamento. Uau! Então, eu levava isso para as empresas de graça. Eu falava assim, olha, eu sou da Mary Kay, eu vou vir aqui, vou treinar o seu time com uma aula de automaquiagem, mas eu quero dar um treinamento sobre o dress code dela, sobre o código de vestimenta, onde eu vou falar aparência, comunicação e comportamento. E aí, foi muito bom, porque eu fiz isso durante 12 anos. Mas eu fiz isso de graça. Durante 12 anos. 12 eu entregava anos. de graça. E aí, o ano passado, eu decidi... alguns amigos, algumas pessoas, né, tendo essa percepção, falou, mas você sabe, você faz isso há muito tempo. Por que você não cobra? E quando a gente vai numa empresa, tem pessoas que compram o produto, tem pessoas que não compram. Quando não compram, eu não ganho. Né? Sim. E eu faço o que eu faço com maestria, obviamente, por amor, por propósito. É o que eu amo fazer, eu amo ver as pessoas desabrochar. Estava falando das flores, eu tenho uma conexão muito grande e eu criei um projeto chamado Florescer. Ah, que lindo. Eu acredito muito que quando eu me permito florescer, né? Então, eu tô lá, orquídea, camuchinha, nananã, e aí vem o autoconhecimento, né? Vai regando, vem uma coisa aqui, vem outra ali, e aí vai ficando aquela orquídea linda e tal. Quando você desabrocha, quando você floresce, você ajuda o outro a florescer. Exatamente. Não tem como o jardim ficar feio, né? Não tem como ficar de qualquer jeito. E o contrário também acontece. Exatamente. Quando você murcha, você deixa de dar oportunidade para o outro florescer também. Outro florescer. A energia, porque você se fecha. Exato. Né? Isso tem a ver com a energia. Eu acredito muito nisso, né? Com aquilo que a gente passa. E a imagem transparece isso. Sim. Então, às vezes você vai num lugar e fala, nossa, tá cheio de gente bonita. Ai, quero ficar aqui, energia maravilhosa. Né? Então, isso é muito gostoso. E eu lembro que, assim, ó, a gente faz uma campanha no Outubro Rosa, que a gente maquia mulheres que estão em tratamento com câncer, né? E uma dessas campanhas, chegou uma moça, 33 anos, assim, super jovem, né? Já faz alguns anos, eu era mais nova que ela na época. E ela tava com a sobrancelha perfeita. E uma das coisas que caem, né? Quando a pessoa começa um tratamento com câncer, é a sobrancelha. E isso me impactou demais, assim, porque tava perfeita. E aí, a gente falando do batom, e eu falei, nossa, sua sobrancelha tá tão linda, tá perfeita. Ela falou assim, sou eu que faço. Eu falei assim, então hoje a professora vai ser você.
Ai, que incrível. Você que vai ensinar todo mundo aqui a fazer a sobrancelha. Ela falou, eu falei, é você mesmo. E ela começou a chorar, porque ela falou assim, nesse processo todo que eu estou passando, eu achei que eu nunca ia poder ensinar nada. E você me deu a oportunidade de ensinar a fazer uma sobrancelha. E o quanto isso interfere diretamente na evolução para cura. Exatamente, para se sentir autoconfiante e tudo mais. Aumenta nosso sistema imunológico. Isso. E a roupa também, nas empresas, aumenta o resultado em vendas também. Absurdamente, absurdamente. Eu imagino que você tenha obtido vários resultados, assim, nesse sentido. Muitos. Então, assim... Clima organizacional. São histórias que você vai vivendo, né? Você vai tendo vivência, vai falando quanto que mexer com beleza, com imagem, muda uma autoestima, muda um clima, muda uma energia de alguém, transforma, né? Quando a gente fala da área de vendas, todo mundo vai vender alguma coisa. Sim. Né? Em algum momento. E vende a todo momento, né? E vende a todo momento. Eu escutei aquela frase, você é casada? Sim. Então você se vendeu pro seu marido, né, na época, pro seu namorado. De alguma forma, exatamente. Então, assim, tem gente que fala, né? Eu trabalho com vendas há 20 e poucos anos já. A gente fala assim, não dou pra vender. Não consigo, eu não sou dessa área. Então você vende o seu currículo, você vende o seu tempo, você vende a sua imagem, você vende, alguma coisa você vende. O tempo inteiro. O que acontece é, o que você está disposta a vender? O quanto você quer se capacitar para vender alguma coisa? Eu trabalho com mulheres empreendedoras, sou empreendedora, vendo produtos de beleza. Normalmente as mulheres começam como eu comecei, para ter uma renda extra, né, para agregar ali. E como que a gente faz isso? Primeiro, cuidando da gente. Como que eu vou cuidar do outro? Como que eu vou ensinar a passar um batom se eu não passo em mim? Exatamente. Então, eu tenho que buscar autoconhecimento. Eu preciso entender daquilo que eu tô fazendo. E aí, eu vou ofertar pro outro aquilo que eu tenho. A gente não fala, a gente só dá o que a gente tem? Sim. E é uma verdade. Né? Quanto mais eu cresço, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu tenho autoconhecimento, mais eu vou dar aquilo que é bom. E a imagem, ela traz isso. Esses dias eu tive uma oportunidade, eu falo que é as oportunidades que vêm até a gente de conexões, né? Eu estava na sala VIP do aeroporto, eu fui numa feira, chama Labasse, uma feira no mercado de aviação. Eu estava na sala VIP do aeroporto, aguardando a van para levar a gente até o local da feira. E aí tinha um homem, né? Entra, sai, fazendo volta. Eu lá sentado. Daqui a pouco ele vem. Oi, tudo bem? Muito prazer, Luiz. Prazer, eu sou a Paula Marinho. O que você faz? Ali na feira eu estava através de uma empresa de tecnologia, né? Uhum. E aí, eu falei pra ele, que legal, eu já fui lá, basta excelente, vai lá, você vai curtir muito. Ele, anota meu telefone aí. Anotei o telefone. Ele falou assim, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. E aí, nada mais, nada menos, era o Luiz Guimarães, que hoje é conselheiro na Cosan, que foi presidente da Cosan. Então, assim, será que a imagem traz oportunidades, né? A forma como a gente senta, a forma como a gente fala, a forma como a gente está vestida. Talvez se eu tivesse de qualquer jeito, ele não teria chegado teria nem te visto. Não teria nem me visto. Tem pessoas em locais que você vai, você lembra do rosto da pessoa. Tem pessoas que são notadas, sim. Exatamente. E você recorda. Agora tem pessoas que passam pela sua vida que você não se lembra. Não. Não e se legado lembra. É isso, né? É muito legal você deixar um legado, até a forma que você se veste fazer parte do seu legado. Né? Sim. Como eu quero ter a minha imagem lembrada pelas pessoas. E alguns momentos o nosso dress code muda, né? Você falou do carro rosa. A primeira vez que eu conquistei meu primeiro carro rosa, eu tenho endometriose. E eu tive que fazer uma cirurgia na época, não tinha filho ainda. E tive que operar. Hoje você já é mãe? Hoje eu sou mãe de 2. Tenho o Miguel e a Júlia. E aí a minha médica falou assim, Paula, não dá mais pra esperar. A gente vai ter minha cirurgia. E assim, eu ia fazer a cirurgia no segundo semestre de 2014. Uhum. Ela falou, não dá mais pra esperar, a gente vai ter que antecipar. Eu falei, não, doutora Rita, mas a senhora não tá entendendo. Eu prometo pra ganhar meu primeiro carro rosa. Ai, que delícia. E aí ela falou, o que é mais importante, um carro ou um filho? Uau. Né? E aí vem uma chapuletada, né? Uhum. E aí, obviamente, o filho. Então, tive que marcar minha cirurgia. Então, eu fechei o primeiro trimestre do carro. Para ganhar o carro, são 6 meses para bater a meta. Então, fechei o primeiro trimestre do carro, que foi em março. Em abril, dia 10 de abril, no dia do aniversário do meu marido, eu me internei para fazer a cirurgia. Minha cirurgia foi no dia 11, demorou mais de 13 horas. Foi uma cirurgia super complexa. Eu tirei uma parte do meu intestino. Então, assim, foi bem complicado. Quando eu acordei, eu falei pro meu marido assim, olha, pega a minha caixa da Mary Kay e traz
porque eu tô na meta do carro, a meta é minha. A meta não é da minha equipe. Como meta move nossa vida, não? Opa, e como? Meu E aí, Deus. naquele momento, eu não Nem tinha pensou como na me dor. vestir. Eu não pensei na dor. Pensei na meta. Não, Olha que pensei na incrível. meta. Mas eu não tinha como me vestir bem. Eu não tinha como, assim... Passava um batom, fazia meu skincare. Mas, assim, não dava pra eu estar numa imagem adequada para vender um produto de beleza. Eu jamais iria com um vestido de hospital trabalhar numa empresa para vender um produto de beleza. Mas eu estava dentro do hospital. E ali era a condição que eu tinha. E eu sempre falo assim, ó, é nas adversidades que a gente encontra oportunidades. Exatamente. Eu tinha a escolha de ficar parada na cama, sentada, esperando aqueles dias incansavelmente passar. Ou falar, não, eu vou vender para esse hospital inteiro. E eu vendi para o hospital inteiro. Então, entrava a enfermeira, eu vendia Mary Kay, entrava o médico, eu falava, leva um batom para sua esposa. Aí eu tinha que andar depois, né, para fazer movimentação da cirurgia. Eu ia nos outros quartos, eu ia nos outros andares. E eu fiquei conhecida como a Mary Kay no hospital. E aí eu vou te contar um fato, de vestidinho de hospital, né? Aquela coisa brega de hospital, maravilhosa, né? E aí, eu voltei para casa e aí eu tive uma sepsia, tive uma infecção generalizada. Uma semana depois, me deu um febrão, eu voltei para o hospital quase morta. E aí eu fiquei no isolamento. E aí uma moça do plantão falou, nossa, tinha um lançamento de um perfume que formava um coração. Meu marido levou, mas aí já não dava mais pra vender, né? Porque eu tava no isolamento, como que eu ia vender pra todo mundo? Não dava. E aí meu marido falou assim, eu falei pro meu marido, traz então o lançamento. Ele levou. Aí a moça chegou, a enfermeira falou assim, nossa, você sabe que ficou uma moça aqui que vendia essa marca? Eu falei, essa moça era eu. Eu só Ela voltei. falou, menina, tá aqui o contato do Evandro, ele trabalha no RH, ele vende outras marcas, ele quer vender essa marca, porque tá todo mundo pedindo pra ele. E aí eu agradeci a Deus, porque eu falei, se eu não tivesse voltado pro hospital, eu não teria cadastrado o Evandro. Não é? Não é? E eu Meu precisava de Deus. pessoas na minha equipe. E aí eu ganhei o carro, né? Gente! Bati a meta antes do prazo, junho, eu fechei a meta do carro. Era a Copa do Mundo no Brasil, eu ganhei da Mary Kay, eu fiquei entre as 50 melhores do Brasil. Ganhei para assistir o jogo, a Copa do Mundo é rosa. Ganhei tudo, camarote, ficamos num hotel, foi maravilhoso. Então, assim, nada é por acaso. Mulher e aquele foi um de dos meus Deus. melhores anos. Eu ganhei uma viagem para fazer um cruzeiro no Mediterrâneo, né? Não fui, porque eu engravidei do Miguel logo em seguida, que eu falei que foi o meu maior presente. Tira carro, tira viagem, tira tudo. Meu maior presente naquele ano foi engravidar do Miguel, né? Mas eu tive uma gravidez muito difícil, assim. Eu vomitei os 4 primeiros meses, então não levantava da cama. Foi um período, assim, muito difícil. Foi o único jeito que Deus fez pra você ficar paradinha. Ficar parada. Cuida desse bebê. Já costuma cuidar de criança desde a concepção. Exato, mais nada. Com o Miguel tinha 15 dias, eu tava com ele no retiro lá da Mary Kay, fazendo. E eu era anfitriã do retiro, e eu levantava, eu apresentava e fazia. Eu sou movida. Paula, você é incrível. presente. O que te move, Paula? Eu quero saber agora. Você falou que veio da igreja, aprendeu a se vestir lá. A espiritualidade tem a ver com essa mentalidade de crescimento que você tem? Eu acredito que assim, ó, Deus habita em nós, né? E obviamente que assim, a gente tem momentos de tristeza, de angústia, e é nesse momento que a gente vê Deus transbordando em nós. Então eu tive TDPM, que é um transtorno disfórico pré-menstrual. Gente, ainda não é muito nunca ouvi falar. conhecido. As pessoas conhecem o TPM, né? TPM normal. O TDPM, ele te dá uma depressão cíclica. Então, você fica 15 dias, uhul, eu vou conquistar o mundo! E aí, você fica 15 dias depressiva numa cama e Isso não quer ver ninguém. São todos os É meses? cíclico, são todos os meses. Eu descobri porque eu comecei a fazer terapia, né? E na terapia, ela falou, Paula, isso é uma coisa hormonal, não é uma coisa... E tem tratamento? Tem tratamento. Tratamento psiquiátrico que eu fiz. Uau. Um remédio, tomei medicação controlada, tudo bonitinho. Aí, talvez seja... assunto para um outro podcast. Não, já tô querendo saber mais disso. Já tô querendo pra esse caminho aí, mas não, vou voltar. Eu vou só para entender aqui. Então, assim, ó, o que me move, né? A vida me move. A vida é um presente todos os dias. Então, assim, eu preciso ter mais constância no meu Instagram e às vezes acabo não tendo pela correria mesmo, Você né? Você faz muita coisa. Mas assim, eu acordo 5h40 da manhã, 5h30, 5h40 todos os dias. E quando eu acordo, eu já acordo feliz. E as pessoas falam assim, nossa, mas você já dá um bom dia com energia. Cara, mas eu acordei. Que presente que é acordar? Eu tenho escolhas. Eu posso acordar mal-humorada, eu posso acordar bem... Eu prefiro acordar bem-humorada, porque isso dita o meu dia. Você decide, né? Eu decido como vai ser o meu dia, né? Então, eu acho que, assim, a vida me move. Meus filhos, né? Nem posso falar. Meus filhos Quantos me anos? movem.
9 e 5. Oh, o Miguel tem 9, a Júlia tem 5. Meus filhos me movem, mas eu acho que a vida em si, a diferença que você faz na vida da outra pessoa. Quantas vezes eu coloquei um bom dia lá no Instagram, que você hoje tem um alcance maior, né, na vida das pessoas, no dia das pessoas, e a pessoa colocou, nossa, muito obrigada pelo que você falou, muito obrigada por esse insight, nossa, hoje você mudou o meu dia. E muda. Sabe, quando eu chego no escritório, sabe, eu aluguei uma sala em Campinas e montei meu escritório lá, né? E as pessoas do escritório falam, né? Nossa, como você mudou o ambiente? Você chega, você muda tudo. Não, sou eu, é a minha autenticidade, é a minha pessoa. Eu gosto disso, eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. E nessa época que eu tive a TDPM, né? Pra mim foi a época mais difícil, porque foi na pandemia. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 2 anos. Uau. Até assim, ó, até identificar, né, até descobrir. Aí comecei a fazer terapia. Aí até fazer a aceitação. Eu só aceitei porque eu passei por um momento drástico de que, assim, eu vou no psiquiatra. Porque, cara, é muito difícil a gente aceitar. Ah, vou precisar tomar remédio, eu vou ficar grogue agora. Então, a gente tem muito preconceito muita coisa, com muito medicação. preconceito. Exatamente. Então, assim, nesse período, meu marido fechou um negócio, que foi um negócio dos sonhos dele, que a gente vendeu o nosso apartamento para investir no negócio. E aí veio a pandemia. Uau. Então, a pandemia levou a nossa casa, levou o nosso negócio, né? O negócio que ele abriu, que era um bistrô e café. E aí, eu mudei pro interior e comecei a ter a TDPM. Então, assim, até identificar, até chegar no... Eu já estava destruída. E pensa que, assim, ó, eu trabalho com pessoas. Eu ajudo as pessoas a se moverem através de sonhos, de oportunidade. O que a Mary Kay fez na minha vida transformou a minha vida, me trouxe N benefícios, N prêmios, N reconhecimentos. Mas, assim... A Mary Kay me ajudou a me transformar. Me ajudou a ter um propósito de vida, de fazer a diferença na vida das pessoas. E naquele momento que eu tava numa doença que eu não conhecia. E que, assim... Tentando entender o propósito de tudo eu falava, aquilo. meu Deus, eu não faço a diferença na vida de ninguém. Como que eu vou levar sonho, autoestima pras pessoas, sendo que... Olha o que eu tô passando. Então, foi uma época muito difícil. Eu fiquei no fundo do poço. No fundo do poço. E às vezes você acha assim, ó, eu tô no fundo do poço. Não tem como chegar um pouquinho... Tem como. Tem como? Opa, e se não tem como? A gente consegue dar uma cavucada mais, né? Dá. E aí eu tive 4 crises de ansiedade. A última eu tava com as minhas crianças no carro, na Anhanguera. E aí você trava. Na crise de ansiedade, né? Eu travei. E não conseguia dirigir. Eu tava indo pra Barretos, pra casa da minha mãe. E uma irmã minha tava vindo logo atrás. Eu liguei pro meu marido pra conversar com ele. Parei num posto, minhas crianças chorando em pânico. E aí a minha irmã veio. Tava em 2 irmãs no outro carro. Uma me rendeu e foi dirigindo. Então, aí meu marido falou, vou marcar o psiquiatra. Não tem como Você foi até as últimas consequências. Até as últimas consequências. E aí eu fui, tomei a medicação 8 meses. E aí, quando eu já tava chegando para o desmame do medicamento, né? Eu tomei uma atitude. Eu falei, eu amo pessoas, eu amo fazer relacionamento, eu amo fazer network. Eu faço parte de um grupo de networking profissional há 8 anos, né? Onde eu falo com empresários ali o tempo todo. E eu falei, eu vou voltar pro grupo que eu tinha saído. Eu vou voltar pro grupo, vou voltar a fazer network, vou alugar um espaço, vou montar meu espaço, vou passar um batom, vou colocar uma roupa, vou fazer acontecer. Pra cima. Então, assim, mas nesse processo que eu fiquei no fundo do poço, foi muito difícil. Sabe? Então, não é simples quando você tá nesse momento, você fala assim, coloca uma roupa e sai bonita. Não, eu não tive essa força. Exatamente. Sabe? Eu não tive essa... É o contrário, a gente pensa o contrário, a gente quer cada vez mais se isolar. E assim, ó, eu vivi um ciclo da escassez. Aí você começa assim, ó, eu não mereço, eu não posso, eu não tenho, eu não faço. E aí você vive aquele ciclo em volta. É um vício emocional. Eu não porque é uma coisa de se alimentar disso todos os dias. Ó, a questão cíclica, né? Obviamente que depois de um tempo você pende muito mais pro lado negativo do que pro positivo, porque você fica feliz da vida 15 dias você não suporta nada, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, isso te deixa maluca, né? Você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Não é? E aí a tendência é aumentar isso e você ficar cada vez mais deprimida. Isso aconteceu comigo. Eu digo que assim, ó, é um ciclo, não é um vício, porque eu acho que eu não tinha isso, sabe? Você não queria se alimentar daquilo. Força de vontade de ir lá, de ir pra cima, de fazer, de acontecer. Nunca fiquei dependendo de circunstância ou de alguém ou do outro. Mas a ambiência também te traz aquilo. Eu deixei de conviver com pessoas que eram importantes pra mim. Faziam bem pra minha rotina.
fazer um bem para o meu trabalho. Eu também me abstive dessas ambiências, dessas circunstâncias. E aí você entra num ciclo vicioso. Então, o ciclo eu acho que é vicioso. Não que você já tinha aquilo. O ciclo se torna vicioso. E aí, uma coisa muito real e ruim que acontece é a falta de merecimento. Você começa a acreditar que você não merece mais estar naquele ambiente, naquela coisa, naquela circunstância. Você, tá tudo bem. Ah, foi a vida que Deus escolheu para mim. Não. Deus te deu a vida e você faz as suas escolhas, né? Vai ter momentos que Deus te permite passar por algumas adversidades, até porque eu acho que nós somos muito mais criativos na adversidade do que na bonança, né? É na adversidade que a gente descobre nossos potenciais. Exatamente. Eu falo assim, ó, nas adversidades tem grandes oportunidades, tá ali, né? É a hora de testar mesmo, né? É hora de testar. Então, assim, nem sempre, num momento desse, você vir falar para uma pessoa de imagem, ela vai vestir a melhor roupa dela e vai sair daquela situação. Por isso que é importante o autoconhecimento. Você entender que um dia você levantou triste, de mau humor, e você vai pôr sua melhor roupa, legal. E se você tá passando por um momento como eu passei, que era hormonal, que precisava ser tratado. Né? Que aí você pode pôr a melhor roupa, o melhor sapato, vai cair do salto, porque você não acredita que você pode andar em cima do salto. Não adianta de nada, né? Não adianta de nada. E como, depois de ter passado por isso, como você olha para essa pessoa hoje, que não tem forças para se arrumar, para estar bem, para estar... Olha, você consegue lidar com isso no seu treinamento? Com muito mais empatia, né? Porque assim, ó, eu acredito muito que você só consegue dar o que você tem, lembra? Exato. Então, assim, ó, como eu ajudo alguém que tá passando por isso, eu nunca passei. Quando a gente fala de imagem, de roupa, de maquiagem, de acessórios, é tudo muito superficial. Tem gente que não liga pra isso. E acha que isso daí é superficial. Ou tem uma visão errada. Porque o quanto isso interfere, né? Porque interfere. Psicologicamente é comprovado. Interfere muito na nossa autoestima, na forma como a gente é percebido e como a gente quer levar pro outro. Mas muita gente não liga porque acha que é supérfluo. Acha que não tem a ver. Acha que, não preciso disso para ser quem eu sou. Realmente não precisa, né? Você é quem você é. Mas fique melhor, né? Mais apresentável. Mas não isso dá pra negar que uma roupa ajuda. Ajuda até a moça muito. que trabalha lá no sítio, ela tem diversas N maneiras de se vestir. Quando ela tá bem organizada, né? Isso. É outra visão. Você vai pra um sítio, você espera o quê? Alguém que vai te atender de jeans, de bota, de chapéu, um cinto, uma camisa jeans. É muito legal quando você olha para aquilo, né? E você vê aquela imagem organizada. Então, assim, quando a gente fala... Mas é um tema polêmico. Para alguns, é uma coisa que não faz sentido, é supérfluo, não tem a ver. Para outros, é de muita relevância, é de muita importância. É o impacto que você vai causar, é a primeira impressão, né? A gente tem 3 segundos para causar uma boa primeira impressão. 3 segundos, Paula, meu Deus do céu. Você te olha de cima e embaixo, acabou. Ela já te... É um e para quem é palestrante, isso é cruel, porque você abre uma janela de aprendizado na cabeça de quem vai te assistir. Ou fecha, dependendo da roupa que você vai usar. E às vezes todo aquele conteúdo se você é tão bem senta num aproveitado. Shopping, eu falo que esse é um grande exercício. Senta num shopping, vai tomar um sorvete e fica analisando as pessoas enquanto elas estão passando. Você analisando. Aí você vai dizer assim, aquele tem dinheiro, aquele não tem. Aquela é médica. Aquela ali deve ser professora. Aquela é professora de academia. Aquela ali deve ser advogado. Nosso cérebro vai por referências, né? O tempo todo. Pensando que a pessoa é através do que ela tá vestindo. Aquele é skatista. Aquela é mãe. Aquele é cantor sertanejo. Exatamente. Então, a gente julga o tempo todo. Então, como eu quero ser percebido? É importante pra mim? Faz sentido dentro da minha profissão? Eu quero elevar o meu... Você falou das vendas, eu quero elevar o meu preço, eu quero ser comprada mais facilmente, eu não quero ter tanto trabalho. Arrume a sua imagem, né? Se venda ali. Porque a imagem gera confiança, credibilidade. Você entra num consultório, sei lá, odontológico. Tem um consultório do senhorzinho lá, antigo, e você tem um consultório todo moderno. Talvez o conhecimento deles seja... não tão moderno, mas seja muito melhor do que a outra, que mas acabou ele de se formar. Seja muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente, mas a pessoa costuma ir pela aparência. Ela paga 10 mil do consultório mais sofisticado e ela não paga 1.000 naquele consultório. Não vai pagar. E a verdade é essa. E ela chora ainda para pagar os 1.000 e não chora para pagar os 10. Então, a aparência, ela vai contar. Né?
Eu demorei muito para entender isso, viu, Paula? Eu achava que uma camiseta igual, um uniforme, né? Tanto que eu nem queria estar tanto ali na linha de frente, eu como comerciante. Eu queria que as pessoas não me identificassem muitas das vezes como a dona, porque às vezes a dona vai só resolver conflitos, né? Chama o dono, você já quer se esconder. Mas aí Mas eu demorei muito para entender o meu valor através da minha imagem. Mesmo. E assim, ó, o dono, ele não só resolve conflitos, né? Ele é a cara do negócio. Então, ele evita os conflitos. Se você tá ali na frente, se você aceita a sua posição, você tá ali... E como que você evita conflitos? Entendendo a dinâmica da coisa. Então, se eu estou à frente, estou entendendo o que acontece ali com as pessoas, eu consigo administrar melhor se vier um conflito, porque às vezes eu vou evitar muito mais estando à frente do negócio. E a gente encontra com conflito evitando ele, que é pior. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Paulo, sobre identidade, a importância da identidade. Você falou muito de autoconhecimento. Como a pessoa que está aqui nos assistindo, qual caminho ela pode procurar primeiro para começar no autoconhecimento? Olha, qual foi o para você? Se conhecer é algo doloroso, né? A gente vive num mundo que as pessoas, no geral, né? Levanta, trabalha, chega, prepara a janta. Tá no automático. Automático. Então, você vive aquele ciclo, né? E para você se conhecer, você precisa parar um tempo e ter um tempo com você. Eu sou muito de escrever, sempre fui. Então, assim, todos os conflitos que eu tive na adolescência... na minha vida, inclusive hoje na vida adulta, eu escrevo muito, muito. Eu gosto de escrever, e escrever mesmo, sabe? Não é digitar, é escrever. Então, isso é uma coisa de você se conhecer, conhecer como está o seu sentimento, como você está naquilo. E eu escrevo para mim, escrevo para Deus, escrevo, né? Agora, existem N formas de você se conhecer. Você se conhece através de uma leitura de um livro, você se conhece através de uma terapia, você se conhece através de um curso, né? Você se conhece escrevendo. Agora, o grande passo é a permissão. Se permitir. E quando você começa a se conhecer, é quando você começa a abrir mão de algumas coisas. Então, você começa a abrir mão do conforto. Você vai ter que se dedicar um pouquinho mais para estudar, né? E vai começar a ver coisas que você não queria ver. Que você não queria. Começar a achar responsabilidade que você não queria que fosse sua. Exatamente. E você se depara com conflitos, né? Lembra que você falou do conflito? Não quero mostrar a dona ali porque eu tenho que administrar conflitos. A gente administra conflito o tempo todo. Não adianta fugir, né? Gente, mãe é uma excelente administradora de conflitos. Foi aí que eu aprendi a resolver conflitos. Meu Deus, como ser mãe ensina. Porque eu tenho 2, né? Uma diferença de 4 anos de um pro outro. E eles estão em conflito o tempo todo, porque eles querem coisas diferentes. Uma é menina, outra é menino. Então, o tempo todo ali, chega o final de semana, é o tempo todo administrando personalidades diferentes, não? Diferentíssimas. Você gosta mais dele. Você só abraça ele. Olha, em casa ainda não rola esse ponto. Eles têm personalidade diferente, mas ainda não rola. Nesse ponto do abraço, não. Mas assim, você só pede pra mim, não pede pra Júlia, né? A diferença de idade ali. Então, essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante. Porque assim, ó, pra mim, o filme Divertidamente 2 trouxe um aprendizado, assim, que pra quem não conseguiu chegar nessa percepção, o filme mostra, né? A alegria, quando a Riley, né, que é criança, a Riley é o nome da principal, né? Então, a alegria, o que ela faz? Toda a frustração que a Riley vive, toda conflito, tudo que ela tem de ruim, a alegria vem, toma o lugar e vai botando lá pro cérebro, sabe? Ela tenta compensar, né? Ela boas compensa, memórias. ela vai trazendo com boas memórias, com momentos de alegria, o aqui e o agora. Olha a importância das boas memórias. Isso. E aí, o que a gente faz, né? É uma defesa nossa, do ser humano. A gente não quer estar triste, tá? Então a alegria vem e toma aquele lugar da tristeza, né? A gente não vê. Tem gente que não vive o luto, vai sofrer isso anos depois, né? Exatamente. Então, assim, ó, é importante a gente viver. O que me trouxe mais de aprendizado nesse momento que eu passei do TDPM, eu sou extremamente ansiosa, no sentido assim, se eu não tô contente com o que eu estou agora, eu quero sair logo e mudar e melhorar. Eu quero ir rápido, né?
E eu acredito que esse processo veio para me ensinar muita coisa. A enxergar o momento. A enxergar e a viver. Sabe? Sem Teve um fugir. momento que eu parei e eu falei, eu preciso viver o que eu tô vivendo. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso aceitar. Eu estou no fundo do poço, eu preciso conhecer o fundo do poço. Preciso conhecer. E ninguém quer conhecer o fundo do poço. Tá todo mundo anestesiado ou com bebida, ou com sair demais. Minha válvula de escape sempre foi pessoas. Vou estar com pessoas o tempo todo, vou sair, vou comer, vou trabalhar. tomar café, vou trabalhar, né? Então, assim, ó, por isso que o autoconhecimento é importante. Porque aí você... Aí, só pra concluir, né? Então, a Riley lá no filme, quando estoura tudo, vem a enxurrada de coisas, frustrações e tudo que ela não vivenciou porque a alegria tomou a conta, né? Aí veio a conta cara pra ela. Uau. E aí vem um momento que ela precisa olhar para aquilo e falar, eu preciso resolver agora. A conta chega. Tudo aquilo. Aquele bololô de coisa. Você vai colocando debaixo do tapete. Então, se você trabalha o autoconhecimento, você vai lidar com as pequenas frustrações, com os pequenos tropeços, né? Com as pequenas coisas que acontecem ali. E você precisa lidar, você precisa encarar. Eu reconheço. É igual o medo, né? O medo, ele é... Ou você tem fé ou você tem medo. Eu sempre falo para as pessoas, troque o medo pela fé. Vai com fé mesmo. Ai, que friozinho na barriga, né? Exatamente. Não, vai dar tudo certo. Não. Mas se você deixa o medo te dominar, você se paralisa. É verdade. O medo vai te paralisar. Ele é paralisante. Ele é para te proteger, ele né? Ele é para te proteger. Só que o excesso ele é dele... bom. Mas tem uma hora que você tem que falar para ele assim, ó, medo, eu te respeito, mas eu vou de mão dada com você. Aí que vem a coragem. Que você é bom. Aí vem a coragem, vem a fé, né? De você fazer algo que você não está enxergando se vai ser bom ou não. Você precisa dar um primeiro passo. Exato. E o autoconhecimento é olhar para si, parar, entender que vai doer. E dói pra caramba. Mas é importante. Muito importante. E hoje, assim, para quem tá nos assistindo, o que você pode oferecer de solução para essa pessoa que tá te assistindo com o seu trabalho? E como a gente te encontra nas redes sociais? Que a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa. Muito bem, olha. Então, hoje eu falo muito dessa questão de usar o posicionamento estratégico através da imagem, né? E sem deixar o autoconhecimento de lado. Então, quando eu vou atender um cliente ou uma empresa, eu quero saber tudo do cliente, tudo da empresa. Então, entender de fato como que a pessoa se sente, né? O que ela deseja comunicar. Porque uma coisa... Sempre que eu faço uma analogia, assim... eu chego, eu vou fazer uma boca. Eu quero a boca da Gabi. Aí, a esteticista ou a médica, ela vai dizer assim pra mim... Paula... fazer a boca da Gabi. Aí eu saio de lá e as pessoas... Boca horrorosa, não. Por quê? Porque a minha genética, a minha face, a minha simetria não é a da Gabi. Então, se eu quero fazer uma boca, eu preciso chegar na médica, e falar assim, olha, eu quero ressaltar a minha boca. Eu quero deixar a minha boca um pouco maior. A minha inspiração é a Gabi. Que é diferente. Que é diferente. Mas eu quero... ser eu, com a boca um pouquinho maior. Essa analogia é muito importante, porque assim, você vai se inspirar no outro. Você pode até se espelhar no outro, mas você é você. O que você tem que você pode realçar? Então, eu ajudo as pessoas a realçar o melhor de si, através da imagem. E aí, com isso, ela vai conseguir se posicionar melhor, sendo quem ela é. Uau. Então, a chave é a autenticidade. Ser quem você é. Um pouquinho melhor, com autoconhecimento. E a imagem te traz isso, né? Então, eu ajudo as pessoas a se posicionarem, se comunicarem melhor através da imagem. Onde as pessoas me acham? Me acham no Instagram, né? @PaulaRMarinho. E no meu telefone, não sei, a gente pode falar telefone? Pode, claro, no WhatsApp. No WhatsApp é 11 9 7615 1611. E você dá palestras? Eu dou palestra. Treinamentos. Dou palestra, treinamento. Essa semana eu fiz 2 palestras. Uma foi numa empresa, na Noja Power. Eu preciso editar, né, para postar. A Noja, a gente foi falar um assunto que nós falamos aqui, né? Que foi o quanto a nossa imagem impacta na inteligência emocional. Então, esse foi o tema da minha palestra. Imagem e inteligência emocional. Foi muito legal que a gente falou sobre isso, né? O quanto que a imagem muda o nosso comportamento, a forma como a gente se veste e tudo mais.
E na parte da tarde, eu dei um treinamento para uma contabilidade chamada Conte Mais. É um período de transição que agora eles têm uniforme. Vão ficar 4 meses sem uniforme. Uau. E aí a gente montou um código de vestimenta para que eles se inspirem, né? E se vistam de acordo com o que a empresa espera. Isso é muito importante. Que interessante. Né? Estar alinhado com o que a empresa espera de mim. A gente criou ali um código de vestimenta para orientar os funcionários da contabilidade. Inclusive, me coloquei à disposição. Gente, fotografa seu armário, me traz aquilo que você tem, que eu te oriento que ali, legal. né? Usar aquilo que você tem. E sem deixar a identidade de lado, Sem né? deixar a identidade de lado. Então, assim, a identidade, gente, é a autenticidade, tem tudo a ver. Então, quem você é? Trabalhe o autoconhecimento. Sim. Procure entender, né? A sua personalidade. Existem N formas de você descobrir, né? Então, dentro do DISC, que é o Análise de Perfil Comportamental, eu sou influente e dominante, que é o ID, né? É incrível como você se comunica assim também. É assim, né? Que incrível. Gente, eu adoro entrevistar ID. Porque assim, eu só relaxo. E a pessoa vai, comanda, fala à vontade. É uma delícia, passa muito conhecimento. A gente se perde nesse assunto, né, Gabi? Mas foi incrível, foi incrível. E aí tem os de temperamento. Então, eu sou sanguínea colérica, nossa, né? A gente Meu é muito sanguíneo parecido. é altíssimo. Então, assim, é muito gostoso quando a gente... E é muito legal que quando você trabalha o autoconhecimento, você passa a ler melhor as pessoas, né? Então, tem aquele... As 5 linguagens do amor. Ótimo esse livro. Quando eu li o livro e entendi mais, a minha comunicação com as pessoas da minha família mudou. Sabe? Com as pessoas do trabalho. Porque aí você entende que o que faz muito sentido pra você, pro outro não faz. Pode fazer 0 sentido, né? Assim, o meu marido, ele é tempo de qualidade. Então, pra ele, eu tenho que parar, olhar no olho dele e falar: fala, amor, aqui te escutando. Isso pra ele, assim, é deixar ele muito feliz. Olha isso. Muito feliz. Um detalhe, né? E eu sou atos de serviço total. Então, assim, amor, pega um copo d'água pra mim. Ai, mas já deitei. Nossa, se ele fala isso pra mim, já me... Ai, já... Tá bom, eu pego. Porque pra mim, alguém fazer... Ativo o D. Pra alguém fazer isso pra mim, porque eu faço pelas pessoas. Eu gosto de servir, pra mim fazer, agradar o outro. Pra mim faz todo sentido. Pra ele, não. Né? Então, quando você passa a ter autoconhecimento, melhora teu relacionamento com os teus filhos, com teu marido, com a tua mãe, com a tua sogra, com a tua irmã, com teu cunhado, com todo mundo. Eu costumo dizer que você para de dar murro em ponto de faca. Né? Exatamente. Paula, agora pra gente finalizar, uma mensagem pra empreendedora que tá aqui nos assistindo. Pode ser a mensagem que vier no seu coração. Pode ser sobre roupa, autoconhecimento, imagem, uma motivação. Vou falar uma coisa que... Pode falar 2? Pode, claro. Então, vou falar 2, pode ser, pode olhar para aquela câmera aqui, ó. Essa. Então, tá bom. Bom, eu aprendi com a Mary Kay sobre a importância da gente ter ajuda, né? Então, sem ajuda, a gente não vai a lugar nenhum. Eu aprendi isso de uma forma muito simples. Num treinamento, ela trouxe um insight que disse assim: quantas mulheres precisa para trocar uma lâmpada? E aí, né, a maioria das pessoas, assim como eu, respondeu: uma? Né? Então, a Mary Kay diz assim: para trocar uma lâmpada precisa de no mínimo 2, porque uma troca e a outra aplaude, né? Linda. E aí, eu falei assim, eu vou acrescentar, a gente precisa de no mínimo 3. Uma troca, a outra segura a escada e a outra aplaude. Então, quanto mais pessoas a gente inclui na nossa vida, o intuito de ajuda, melhor a gente fica, melhor a gente se torna e a gente cresce mais, né? E uma frase que eu gosto muito são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Pra gente ter o que a gente nunca teve, a gente precisa fazer o que a gente nunca fez. Isso pra mim faz todo sentido, porque são escolhas, são decisões e não a nossa condição. Então, lembra, para começar a melhorar a sua imagem, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter disposição, né? E aí, começar a ser prática, entender aquilo que faz sentido. E mesmo com um pouquinho, vai lá no brechó, né? Não, eu ia falar isso agora. A sua mensagem casa muito com o que sua irmã faz, que inclusive ela vai vir aqui, né? Vai ser um prazer trazê-la. Muito bom, gente. Esse foi mais um episódio do Pode Ser Franca, com essa convidadíssima aqui, iluminada, abençoada. E que mensagem linda que você passa. O seu trabalho é incrível também. Muito obrigada. Tenho certeza que você já transformou aí milhares de mulheres.
Espero. Parabéns, viu? Essa é a nossa missão, né? Poder impactar através da nossa história. Sim. Eu sempre falo que as nossas vulnerabilidades precisam ser expostas, sim, com confiança, desde que você esteja confortável, porque são elas que vão impactar outras vidas, porque tem alguém passando, às vezes, pelo que você passou. E precisa se identificar. Exatamente. Para poder ter aquela esperança. A Mary Kay falava isso, você sempre saberá quanto você ganha, mas nunca o número de vidas que você vai impactar. E a nossa mensagem precisa ser essa. É muito real isso. A gente passa essa mensagem para o mundo, impactar alguém vai. Exatamente. O Miguel tinha... Pode falar? Pode sim. Lembrei de uma coisa. Eu tô esperando a minha próxima convidada, então, mas tá bom. Não tô vendo ela por aqui. O Miguel tinha 4 meses e eu fui dar uma palestra para mais de 400 mulheres e eu contei a minha história. Eu tive endometriose, eu operei, né? Tudo que eu passei para engravidar. Uhum. E aí fui embora, né? Para casa e tal. Não tinha na época ainda essa questão do WhatsApp, era muito Facebook. A gente se comunicava pelo MSN, né? Sim. E aí, uma pessoa me chamou tempos depois e falou assim, olha, muito obrigada, porque naquele dia eu descobri que eu tinha endometriose. Na semana eu tava muito mal. E eu achei que eu nunca ia poder ter filho. E eu quero te contar que eu estou grávida. Então, assim, pra mim... valeu tudo que eu passei. Então, valeu eu ter tido endometriose, valeu eu entrar na Mary Kay, valeu eu ter contado a minha história naquele dia. Isso é gratidão, né? É muita gratidão. Assim, não reclame do que você tá passando, sabe? Agradeça. Fala o que eu posso aprender com isso, sabe? Senhor, me ilumina para o que eu estou passando hoje, eu possa contar para alguém um dia e vai servir de experiência. Porque é essa coisa, a nossa aprovação, nossa diversidade. É os calos que a gente... Os tombos que a gente leva, os calos que a gente adquire, que vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu acredito muito nisso. Muito nisso. E se tá grande, se tá forte, se tá doendo muito, pensa no tamanho da transformação que vai vir depois. Ela é gigantesca. Obrigada, Paula. Foi um prazer, Gabi. Foi muito legal. Foi ótimo, adorei. Obrigada a você que ficou até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se inscreva no nosso programa para ajudar a passar essa mensagem para mais e mais pessoas. Então, até o próximo... Pode Ser Franca. Tchau.